A rodada 6 do Paulistão tem mais um clássico e todos os jogos disponíveis para a gente escalar. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te passar as melhores dicas para você mitar numa rodada 6 do Cartola Express do Paulistão 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Também para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou apaixonado por futebol e sou analista de dados. Então, no canal aqui eu sempre costumo trazer bastante conteúdo sobre o nosso amado esporte. Nosso foco principal é o Cartola. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, né? Ativa o sininho também. E se você curtiu o nosso vídeo, deixa aquele like que ajuda demais o nosso canal, tá? Vamos lá para o conteúdo desse vídeo, que é a rodada 6 do Paulistão do Cartola Express, né? Bom, para quem não conhece aqui o Paulistão, o Cartola Express, tô colocando aqui na página inicial, mas eu vou deixar o card aqui para vocês, em que eu escalei a primeira rodada e eu mostrei como é que joga, né? Então eu mostrei como é que você participa das ligas, como é que você faz para montar o seu time, como é que funciona a questão do pagamento, enfim, tudo que você precisa saber para você começar a jogar, tá? Então se você ainda não conhece, quer começar a jogar, dá uma olhadinha aqui no vídeo, né? Indo direto para essa rodada, a gente está na rodada 6, e antes de mostrar as escalações e as dicas, né, eu dou duas opções de escalação mais para o final do vídeo, eu gosto de dar uma analisadinha rápida nos confrontos que a gente tem na rodada, né? Então, como eu estava dizendo na introdução do vídeo, essa rodada vai ser uma que a gente vai ter todos os 8 jogos para a gente poder escalar, né? Antes a gente sempre estava tendo um jogo que estava fora de data e não estava podendo escalar. Essa vai ter todos. A rodada começa com São Bento e Mirassol, no sábado às 3h30. Então é quando o mercado do Cartola fecha, né? Lembrando que, diferente do Cartola tradicional, o Cartola Express fecha bem na hora que começa o jogo. Então você tem a escalação para poder escalar, né? Falando um pouco dos confrontos que a gente tem aqui e da possibilidade de SG também. Bom, o primeiro SG que eu vou comentar e também o jogo acho que mais importante da rodada, Palmeiras e Santos, tá? É um clássico, o jogo vai ser no Morumbi no sábado às 6h30, o Allianz Parque não vai poder receber o jogo. Claro, um clássico é sempre um jogo complicado, né? Sempre um jogo que é difícil de analisar porque tem essa questão da emoção envolvida. Mas nesse jogo, acho que o Palmeiras é bem favorito, tá? O Santos começou muito mal o campeonato, tá na lanterna do Grupo A, tá? O Santos só teve um jogo que fez 2 gols no campeonato, foi lá na primeira rodada. E o Palmeiras é o melhor defesa do campeonato, só tomou 1 gol até agora, tá? Então, acho que é importante a gente pensar no SG do Palmeiras. É um SG mais ousado, principalmente por essa questão do mando de campo, mas acho que é interessante, tá? E eu acho que tem a favoritismo. Outro SG, outro confronto interessante pra gente olhar, é Corinthians e Botafogo de São Paulo. Claro, o Corinthians é a segunda melhor defesa do campeonato. Inclusive, dando um destaque aqui para vocês, o site do Footstats aqui, eu acho interessante pra gente olhar. Eles trazem várias estatísticas, e aqui a gente tem os gols marcados. Vocês veem que a melhor ataque é o São Bernardo, a pior defesa aqui, o Inter de Limeira. A gente vê que o Santos aqui só marcou 4 gols no campeonato. Palmeiras tomou 1, Corinthians 3. Então, um site legal para quem quer olhar os dados para poder escalar com mais propriedade, né? Mas o Corinthians, apesar de ter esse confronto, esse jogo bom, né? Tá jogando bem o campeonato, não tem um jogo tão fácil, tá? O Botafogo de São Paulo é o time que tá liderando o Grupo A, já marcou 7 gols. Então, tem que tomar cuidado, apesar disso, é favorito, tem um SG legal. Outro confronto que eu acho de SG bom é Ituano e Água Santa. São dois times que têm ataques pouco produtivos, né? O Ituano só fez 2 gols, o Água Santa só fez 4, e a Inter de Limeira pode ter um SG legal. É um time que faz poucos gols, toma poucos gols, e a luzinha começou mal, né? Os outros confrontos acho que são bem abertos. Santo André e São Paulo, o Santo André, o Ramalhão tá bem no campeonato, vice colocado no grupo do Palmeiras, tá? São Paulo vem se encontrando com o Rogério Ceni. Temos Ferroviária e São Bernardo melhor ataque, a Ferroviária toma bastante gols. Então, jogos bem abertos aí, né? Guarani e Bragantino também. Bom, como eu já passei aqui pelos SGs e pelos potenciais ofensivos, vamos agora para nossas dicas de escalação e também para as nossas opções de escalação, né? Vamos lá. Primeira opção de escalação que eu vou colocar aqui para vocês é a seguinte, ó. Eu acho que essa é a principal para vocês, tá? Então, na defesa, a gente focou inteiro na defesa do Palmeiras, tá? Como eu disse, acho que tem um potencial de SG. Nos últimos confrontos entre Palmeiras e Santos, faz 10 jogos que o Santos não consegue ganhar do Palmeiras, e nos últimos 4 jogos entre eles, o Santos não fez nenhum gol, tá? Então isso reforça um pouco o SG do Palmeiras. Lembrando, Cartola Express é um lugar que você aposta numa rodada única. Claro, o Santos pode fazer um gol porque é um clássico e aí acabou a rodada, né? Mas se segurar o SG, você tem muita chance de ganhar. Como é essa rodada de aposta, como você joga jogo único, né, rodada única, você tem que apostar para conseguir se diferenciar. No outro time, eu vou passar outras opções de defesa para quem não quiser fechar a zaga do Palmeiras, tá? De qualquer jeito, todos os jogadores da defesa do Palmeiras são jogadores que rendem bastante ponto, inclusive fora do SG, né? Bom, falando mais do meio para frente aqui, além desse time aqui com a escalada da defesa, eu vou focar no ataque do Corinthians, tá? Como eu disse, o Corinthians tá jogando muito bem em Itaquera. E o primeiro nome que eu vou destacar, inclusive, é o Roger Guedes, tá?
Roger Guedes é o jogador que tá com a melhor média no game até agora, 9,25, tá? Ele começou voando, eu coloquei na capa para vocês. Voltando aqui para falar no Footstats, né? Olha isso, o Roger Guedes já tem 3 gols no campeonato, tá? Mas além disso, olhando as finalizações aqui, ele é o jogador que mais finalizou até agora no campeonato, 8 finalizações, sendo 11 ainda para fora, isso gera muito scout no game, né? E a gente vê o destaque também para o Wellington Rato, que é um jogador que está finalizando bastante, a gente vai apresentar de dica, e é um cara que também vem dando bastante assistência, tá, no campeonato. Então o Roger Guedes é um nome muito interessante. Outro nome que eu gosto aqui, para fazer essa dobradinha aí do Corinthians, que acho que funciona sempre bastante, Yuri Alberto, tá? Yuri Alberto já tem 3 assistências no campeonato, é um cara que tá jogando muito bem, tá? Média dele aqui de 6,4, então também tá com uma média muito boa. Eu acho que vale a pena a gente escalar o Yuri Alberto. E no meio de campo, para fechar esse trio de ataque no Corinthians, sempre bom lembrar, o Watson tá com um meia aqui no game, mas ele joga como atacante, joga como ponta, né? Brilhou contra o São Paulo, fez 2 gols aí, é um cara que sempre gera bastante scout, tá? Se vocês olharem aqui as pontuações do Watson, 19,2, esse jogo aqui ele fez 3,8, sem gol e sem assistência. Esse que ele foi um pouco pior, 0,3, foi porque ele começou na reserva, tá? Então, jogando como titular, o Watson é sempre um cara que gera bastante scout e a gente cerca esse potencial ofensivo do Corinthians. E aí, um jogo que eu falei que eu acho que tem potencial de gols é Santander e São Paulo, tá? Santander já tem 10 pontos no campeonato, é um time que tá produzindo bastante ofensivamente, e aí eu resolvi optar pelo Gerson Magrão aqui, ó. Tá com média de 5,32 aqui no game, é um cara que tá gerando bastante scout, pode ser o cobrador de pênalti do Santo André, é o cobrador das bolas paradas, né? O cara que já tá há muito tempo aí jogando no Campeonato Paulista, já tem um gol no campeonato, 2 finalizações na trave, sempre muito participativo, camisa 10 do Ramalhão aí, acho que é interessante ter essa apostinha, tá? E aí, fechei com a dupla do São Paulo aqui. O Wellington Rato também tá com uma média muito legal, o Wellington Rato, a gente conhece ele do Brasileirão do ano passado, é sempre um cara que gera bastante scout, né? É o cobrador de bola parada do São Paulo, como vocês viram ali quando eu mostrei os scouts do Roger Guedes, é um cara que finaliza bastante também, e optei pelo David, tá? Aqui, atacante do São Paulo, homem de confiança do Rogério Ceni, todo lugar que o Rogério Ceni vai, ele pede a contratação do David, então coloquei ele aqui no nosso ataque para fechar o nosso time, tá? Média de 6,44, finaliza bastante, já tem um gol e uma assistência, nome interessante para a gente fechar esse potencial ofensivo do nosso time, tá? Vamos para nossa segunda opção de time aqui que a gente vai escalar, e aí um time bem mais ousado para vocês verem aqui, tá? Então nesse time eu foquei no ataque do Palmeiras, como eu disse, acho que o Palmeiras é favorito, apesar de que no Campeonato Paulista o Palmeiras ainda não conseguiu um desempenho muito bom, então, como eu disse, esse time é um pouco mais ousado. Coloquei Endrick e Dudu, o Rony, eu acabei tirando ele aqui do time, por quê? Ele é um cara que tá jogando mais longe do gol, né, do que na temporada passada por causa da entrada do Endrick, isso diminui um pouco o potencial dele, ele era um cara que tava fazendo bastante gol, ele não é um cara que desarma muito, que finaliza tanto assim, então tirei ele aqui do time para colocar um outro cara que eu já vou falar para vocês. Coloquei o Endrick e Dudu, mas além do Endrick e Dudu, eu gosto de dar outras opções para vocês escalarem, acho que outro nome legal que eu vou citar aqui para vocês é o Robinho aqui do Botafogo de São Paulo, tem um jogo difícil contra o Corinthians, mas o Robinho tá com média de 6,81, é o segundo atacante com a melhor média. Nos últimos 3 jogos, em todos ele fez gol, tá? E além disso, nesses 3 jogos ele ainda deu uma assistência, é um cara que tá gerando muito scout. Olha as últimas pontuações do Robinho, ó, 8,6, 11,5, 12,9, tá? Então um nome interessante pra gente ficar de olho aí. Acho que, claro, os atacantes de São Paulo ali, Luciano, talvez o Caleri. E outro nome que eu quero destacar aqui para vocês é o Paulo Vitor do Ituano, tá? É um cara que tá gerando bastante scout, 5,47. A gente sabe que o Água Santa é um time que toma bastante gol, né? Então pode ser um nome interessante pra gente escalar. E além disso, e aí no Palmeiras, no meio de campo, para fechar esse potencial ofensivo no meio de campo do Palmeiras, eu coloquei o Rafael Veiga, cobrador de pênalti, cobrador de bola parada do Palmeiras, brilhou aí na Supercopa do Brasil contra o Flamengo, então é um cara interessante, tá com média de 4,26, e fiz uma apostinha no Gabriel Menino. Gabriel Menino, que não foi bem até agora no Paulistão, tá com média baixa de scout, mas a gente viu como ele jogou bem na Supercopa do Brasil. Então mais um jogo pegada do Palmeiras contra o Santos, pode ser que ele brilhe de novo, quem sabe ele faz um golzinho aí, é um cara que sempre finaliza bastante, jogando como primeiro volante, tem o potencial de desarmar também, então Gabriel Menino fecha o nosso meio de campo. Outras opções de meio de campo, além dos que eu já falei aqui, acho que o Danielzinho aqui é um cara que tem uma média boa do Mirassol, mas eu esperaria um pouquinho mais para escalar ele. Matheus Fernandes é o jogador que mais desarmou até agora no campeonato, então é interessante de escalar. Fora disso, acho que os outros nomes são mais ousados aqui, tá? Quem eu vou indicar para fechar o nosso time aqui no potencial ofensivo é Vitinho, Mesquita e Christian. Como a gente mostrou ali no Footstats, o São Bernardo é o melhor ataque da competição até agora, e o Vitinho Mesquita tá com uma média de... Cadê o Vitinho Mesquita aqui pra gente falar dele?
Vitinho Mesquita, deixa eu filtrar pela média pra gente ver melhor aqui, ó. Vitinho Mesquita, 5,29 de média, já tem um gol, já tem uma assistência, é o cobrador de pênalti do São Bernardo, um cara que tá jogando muito bem, jogador veterano já, mas tá jogando muita bola. E no ataque, o Christian, tá? Média muito boa pro Christian até agora, 6,44. É um cara que eu gostei muito, tá gerando muito scout, finalizando bastante, tá? Até apareceu ali nos nomes junto com o Roger Guedes e com o Wellington Rato. Já que tem esse potencial ofensivo, tá gerando bastante scout, vou fechar o nosso potencial ofensivo com ele, tá? E na defesa, eu falei aqui dois nomes do Corinthians, tá? O Cássio tá com média de 7 pontos. O Cássio que tá, todo jogo ele tá conseguindo 3, 4 defesas. Principalmente jogando em Itaquera, ele é um cara que defende bastante, salva sempre muito Corinthians. E o Fagner, tá? Fagner tá voando também a temporada. O Fagner até agora tem 10 desarmes no campeonato, 2 assistências, além do SG, tá? Quem sabe ele vai voltar a ser um mito que ele já foi no Cartolas há um tempo atrás, né? Então vamos apostar nessa dobradinha do Corinthians. Como eu disse, a Chaga Santa tem um potencial de SG aí jogando contra o Ituano, tá? E o Rodrigo San aqui, zagueiro do Água Santa, é um cara que tá com uma média muito boa, 4,27, já tem 15 desarmes nos últimos 3 jogos, tá? Média de 5 desarmes por jogo, uma média muito boa, assim como o Didi, que já tem uma média um pouquinho mais baixa, de 2,5 desarmes, mas já tem um gol também no campeonato, tá? Então pode ser um nome interessante pra gente escalar aqui. Outros nomes de zagueiro acho que tá bem difícil, além dos nomes do Palmeiras e do Água Santa. Quem sabe o Balbuena aqui, pensando no SG, mas assim, o Balbuena e o Gil não são caras que estão gerando muito scout, e se jogar pode ser interessante o Bruno Mendes, tá? Acho que fora disso, acho que eu não penso em outros zagueiros. E para fechar nossa lateral aqui, eu coloquei o Juninho Capixaba. É um cara que eu gosto muito, tá? É um cara que sempre gera bastante scouts. Eu já falei bastante dele várias vezes aqui. E é interessante mostrar aqui que ele tá jogando como meio ofensivo. Aqui mostrando o site do Joga 10 News, né? O Juninho Capixaba deve jogar como meio ofensivo. Deixa eu mostrar para vocês a escalação do Bragantino aqui, ó. Como meio ofensivo. Isso aumenta o potencial dele, né? Então, um nome interessante para a gente escalar. Outros nomes que acho que pode ser interessante, Zé Mário tá com uma média muito alta aqui, Lua Cândido talvez, Heitor ou Ricardo Luz. Mas por enquanto a gente vai fechar mesmo com o Juninho Capixaba. E aí, só para fechar o nosso vídeo, eu gosto da opção de jogo único, é aquela que você escala só de um jogo, vai ser Corinthians e Botafogo. Escalei o Fagner aqui na defesa, você tem que escalar um jogador de cada time, você escala um defensor, 3 jogadores de meio e ataque e um craque que a pontuação vale 1,5. O craque Roger Guedes tá voando, não tem como ser diferente. Yuri Alberto e Adson, padrão aqui, coloquei o Fagner, e o jogador que eu vou ter do Botafogo para você ter esse jogador do time é o Robinho. Como eu disse, tá jogando muito bem, nos últimos 3 jogos mitou sempre, então para ter esse jogador do Botafogo, vamos no Robinho, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como eu disse, deixa aquele like se gostou, e comenta aí, quem que vai ser sua aposta nessa rodada? Vai ser o Roger Guedes, ou você vai num jogador mais ousado? E o Palmeiras vai ganhar ou vai dar zebra no Santos? É isso, até a próxima, falou!